nos próximos minutos. Sei, ela deve estar falando com um cachorro, né? Quando eu olhei, não tinha nada. Muito esquisito. Não eram quartos, não eram espaços separados. E ela continuou olhando fixamente para aquele lugar como se ela realmente tivesse. Esse episódio contém relatos baseados em fatos reais. Conteúdo perturbador será mencionado. Ô, galera! Vamos aí, Araçatuba, Guarujá, dos Santos. Tamo aí de volta, Só na Névoa, podcast. Eu sou o Lucas Karneck. Fala, fiote, bom? Oba! Aqui é o Vini, bom, fiote? Não, tá certo. Vamos. Vambora. Tudo Você certo. quer começar já pro relato? Na verdade, cara, queria mandar um recado. Manda um recado. Essa semana aconteceu uma coisa importante. Na verdade, é a segunda semana, né? Que começou o Sol na Névoa, a gente tá meio adiantado. A gente tá no futuro. Estamos no futuro e já tem carros voadores aqui. Então, vocês não perdem por esperar. Mas queria mandar um salve pro pessoal que seguiu a gente essa semana, que veio mandar recadinho. E mandar um salve pro David Lima, nosso amigo, que publicou o nosso stories lá no Insta dele. Ele deu uma força pra gente, assim, totalmente desnecessário. O cara tem 1 zilhão de seguidores, né, cara? Isso. Compartilha um stories nosso, né? Tá ajudando a gente a crescer e ficar conhecido e a espalhar a palavra do Sol na Névoa. Ele fez uma força, ajudou totalmente, desnecessariamente, por pura vontade do coração e altruísmo. dele. Exatamente. E o canal dele no YouTube chama Relatos com David Lima. Ele tem um TikTok, @DavidLima_OFC, pra quem quiser acompanhar. Pegada parecida com a nossa, só que ele tem relatos, coisas bem legais. E fato curioso, eu entrei no canal dele pra pesquisar um pouco sobre lobisomens, que eu fiz no episódio 2. E, cara, pra mim, quando ele deu um salve pra gente, eu achei sensacional. Eu falei, eu achei que ia demorar anos pra alguém desse meio dar um oi pra gente, e ele foi super gente boa. Então, valeu aí, David. Valeu, ele sabe que a gente tá começando e ele mesmo assim ajudou, né, cara? Incrível. Muito gente boa mesmo. Muito obrigado, David, cara. Isso. Então, vamos pro relato? Vamos? Partiu? Oi, pessoal. Hoje eu vim contar um relato para vocês de uma história muito bizarra que aconteceu comigo e com meu marido. Na época, nós éramos noivos e estávamos procurando um local para casamento. E a gente encontrou um local muito bonito, cheio de área verde, que a gente resolveu visitar. Marcamos com o proprietário e fomos no local. Era um dia muito ensolarado, muito quente. Chegando no local, a primeira impressão que a gente teve era que era quase um lugar meio abandonado. Grama alta, sem limpeza, assim, não tava legal. E o cara que deveria nos receber não tava lá. Passou uns 15 minutos, a gente já tinha ligado, já tinha enviado mensagem. Está de dentro do local, né, que lá tinha um espaço, uma senhorinha, muito senhorinha mesmo. E a gente estranhou muito, porque nós já estávamos lá há um tempão. Cadê o dono? E ela disse que ia nos ajudar a fazer a visitação do espaço. Bem, aceitamos. O primeiro comentário que ela fez pra gente, logo no espaço aberto, foi que existia toda uma grade ao redor do terreno, que separava o terreno da mata. E pra mim é normal, uma grade. Comum o estabelecimento ter isso. Mas ela fez o seguinte comentário: essa grade serve para as crianças não se perderem no mato. Gente, na hora que ela me falou isso, me subiu um arrepio. Eu falei, não é possível. Gente, quem que faz esse tipo de comentário, ainda mais para uma noiva? Não quero esse lugar mais. Mas enfim. E aquele local tinha um casarão enorme, todo de madeira e muito bem preservado. Só que no espaço lá do site não estava falando sobre esse casarão. Então pra gente era uma novidade. E a senhorinha falou pra gente que lá tinha um espaço para tanto para a noiva se arrumar, quanto para o noivo se arrumar, as madrinhas, enfim. Então, o que era um ponto positivo muito interessante. Nesse espaço, vale comentar que tinha alguns cachorros soltos também. E esses cachorros, eles ficavam para lá e para cá, entrando e saindo da casa o tempo todo, tá? Quando entramos na casa,
A primeira coisa que a gente viu logo de cara foi um relógio enorme, daqueles que vão de baixo até em cima, com um pêndulo indo para lá e para cá, super preservado e antigo. E uns quadros pintados à mão, mas que não passavam uma vibe muito boa, sabe? Era meio macabro, com umas pessoas antigas nos olhando. Quando chegou no espaço que a gente ia visitar o quarto, onde a noiva iria se arrumar, entrou primeiro a senhorinha, depois eu logo atrás dela e por último o meu noivo. Ela explicando pra gente, do nada olhou pra trás do espaço onde estava eu e meu noivo. Ela olhou pra trás, meio que pro chão e falou: "Ah, você está aí." E aí eu logo pensei, ela deve estar falando com um cachorro, né? Quando eu olhei, não tinha nada. E ela continuou olhando fixamente para aquele lugar, como se ela realmente estivesse vendo alguma coisa. Na hora eu já queria ir embora, mas o tour ainda não tinha acabado. Eu falei: nossa, não acredito que eu tô passando por isso, essa mulher louca. Aí ela levou a gente no andar de cima, que ela falou que é onde a gente poderia recepcionar os convidados, caso eles quisessem dormir lá. Imagina um espaço no comprimento total da casa, enorme, escuro, feito de madeira pintada escura, com as camas disponibilizadas assim, coladas na parede de um jeito muito esquisito. Não eram quartos, não eram espaços separados, era um único espaço com muitas camas velhas. E no fundo daquele corredor tinha uma boneca sentadinha no canto da parede, muito antiga. Só que o espaço era muito escuro. Mesmo com a minha lanterna do celular, eu não conseguia ver. E pensa, era um dia ensolarado, muito quente, e mesmo assim não dava pra ver nada. Imagina à noite com os convidados ali. Eu falei: não, chega, não quero mais, vamos embora daqui. Falei com meu noivo e demos de sinal que a gente queria ir embora. Antes de ir embora, a senhorinha ainda falou pra gente: vocês aceitam uma água? E quando ela ofereceu a bandeja pra gente, eram copos sujos, com uma água esquisita. Eu olhei assim pra ele, tipo: não toma isso, vamos embora agora. E fomos pra casa. O mais estranho de tudo isso é porque o proprietário da casa, que até então tava falando com a gente, não nos recepcionou. Nunca mais deu sinal de vida. A gente tentou acionar ele por WhatsApp depois, ligamos e ele nunca mais apareceu. E tudo que a gente sabe é que tinha uma senhorinha naquele casarão apresentando tudo pra gente e que via coisas que não estavam ali. Foi uma sensação muito esquisita. Não gostamos, obviamente a gente descartou na hora o local, mas ficou pra história. Hoje a gente dá risada contando, mas no dia foi macabro. Putz, creepy, né, cara? É um relato pacote completo, né? Tem fantasma, provavelmente, tem talvez bruxa, tem unhudo ali na mata, tem quadro mal assombrado, boneca, crianças tudo. Desaparecendo, quadro do Dorian Gray, né? Eu pensei nisso. O relógio do Stranger Things, no TikTok lá. Nossa, cara, eu não sei o que eu faria se eu entrasse num lugar desse escuro e visse uma bonequinha sentada olhando pra mim, assim. Nossa, bonequinha é punk, cara. Bonequinha, ela se mexe, né? Ela faz se mexe. Com certeza. Devagarinho, assim. Certeza. Após quando eles foram embora, a bonequinha tava apontando assim. Food. Nossa, cara. Queria agradecer a Raíssa pelo relato que ela mandou. Thank you. A gente ficou arrepiado de ouvir. E fica a dica, pode ser também quem quiser fazer um casamento temático de terror, é um bom lugar. É uma ótima ideia, cara. Assombrações incluídas no pacote. E se a noiva morrer, ela já fica assombrando lá, de noiva de branco. Pá. Já fica. Vestido de branco. Aí a sua festa vai durar eternamente. Que massa, cara.
Show. É isso aí, ó. Quem quiser mandar relato pra gente também, né? Manda pro meu celular, 19992198987. Repita. 19992198987. Eu senti falta desse repita no último episódio. Então, eu fiquei esperando. Eu falo repita porque é truque de rádio, né? A pessoa tem que ouvir 2 vezes pra memorizar e também porque tem que ter agora. Não... Mas tem aí, tem na descrição, galera. Tem tudo aí, todas as nossas redes sociais e tudo mais. Manda Isso. aí, manda um áudio bonitinho, a gente coloca aqui e a gente comenta. Show. Tá bom? Então tá bom. Obrigado. Vamos pro seu tema. Aqui quem fala é o Lucas, editor de vídeo do futuro. Me parece que a faixa de áudio, ao atravessar uma terra arrasada de processamento de vídeo, foi f***mente pra caralho. Mas não se assuste, caro ouvinte. Eu, utilizando uma ferramenta de inteligência artificial, pude salvar a gravação. Então às vezes vocês vão ouvir umas coisinhas zoadas assim, mas não é nada. Tranquilo. Tá bom? Paz. Tchau. Let's go, man. Show. Viajando para o arquipélago de 21 ilhas vulcânicas. Você sabe qual eu estou falando? 21 ilhas vulcânicas é o Círculo de Fogo? Não. BR, Brasil. Ixi, não sei. Fernando de Noronha, cara. É mesmo? O arquipélago mais bonito de todos os tempos. Dizem. Eu viajo pra 1 hora até Itatiba, eu já acho da hora, já acho que eu tô arrasando, beleza. Ilha Bela aqui perto, né? Então, não, Fernando de Noronha, vamos lá. Chique, né, mano? Só os globais Isso. fazendo festa lá, que vocês querem dizer com isso. Aquela festa que o Sol na Névoa não vai abordar. Aquela festa feliz. Tem uma cidadezinha lá dentro, uma vila, que chama uma Vila dos Remédios. É super antigão, cara. Fernando de Noronha tem uma história muito maneira. Muito maneiro, assim. Eu vou fazer um apanhado, assim, né? Foi descoberta em 1503 por Américo Vespúcio, que é aquele descobridor famoso. Daí ele foi dominado pelos holandeses por um grande tempo, que nem o Nordeste foi dominado pelos holandeses. Tá. Depois foi dominado pelos franceses, que nem o Rio de Janeiro foi dominado pelos franceses. Daí depois virou uma prisão por 300 anos. Uma prisão portuguesa. Sabe todas aquelas revoluções, que teve de independência, de farroupilha, tudo isso. Tá. Todos os caras foram presos e eram mandados pra lá, assim. Os capoeiristas eram mandados pra lá, as ciganas eram mandados pra lá. Todo mundo que o governo não gostava zarpava pra Fernando de Noronha e ficava preso nessa cadeia. Hoje ninguém reclamaria, né? De ser mandado pra Fernando de Noronha. Putz, cara, exatamente. Essa água azul aqui, tá horrível o meu confinamento aqui. Umas tartarugas passando. Todo dia essa chato. Tartaruga, mano. Dá até vontade de fazer um crime, né, cara? Ir pra Fernando de Noronha. Pode crer. Mas naquela época era dark. Os caras chamavam a ilha de Ilha Maldita. Olha só. Tá vendo? E os franceses chamavam de Ilha dos Golfinhos, em francês. Ilha dos Dolphins, sei lá. Ilha do Fini e Eles fizeram um forte para proteger de invasões. E sabe aqueles fortes coloniais que Uncharted. tem canhão? Uncharted. Não, Black Flag. Tá. Black Flag. E depois virou uma base de Segunda Guerra dos americanos, base de guerra. Então, tipo, só tem coisa dark lá. Caras sozinhos, dark, sofrendo sem mulher. Você que já foi pra lá. Nunca fui pra lá. Ah, nunca foi pra lá? Não. Aí, tamo junto. Só no... Partiu Itatiba! Vamos pra Itatiba. Só pelo YouTube eu vou pra lá. Ah, porque eu ia perguntar se tem... Não é rastro, como é que fala? Ainda tem essas construções lá? Tem, tá tudo lá. É tudo tombado, né, cara? É tudo protegido. Só pode morar lá quem nasceu lá, quem é a família de lá. É bem preservado, é verdade, o pessoal fala. Então, eles levam super a sério essa coisa. Então, tipo, se a pessoa for pra Fernando de Noronha, ela pode dar uma olhada nessa história toda aí que você tá contando e... Pode, cara. Ver essa prisão. É a prisão. Mas ó, eu vou pegar todas as lendas aqui que eu fiz um apanhado. Ó. Tem a cigana do cajueiro, né? Cigana, que falei que todos os ciganos iam para lá. Que cigana que teve que se prostituir na ilha, tadinho. E daí ela é vista perto do cajueiro que plantaram para marcar a sua cova, oferecendo o seu amor. Como assim? Depois tem um monstro marinho que fica parado como se fosse uma ilhota na frente das pessoas que sobem nessa ilhota. O monstro marinho leva elas para alto mar e come. Cara, tem 13 lendas. 13? Tem 13 lendas que uma moça falou lá que eu segui.
Eu falei, nossa, incrível, cara, tem muita lenda lá. Porque, pô, é uma ilha minúscula, né? Todo mundo se conhece, um vilarejo, e essas lendas vão surgindo e nunca desaparecem, né? Porque elas são muito incríveis e de legais, né? Muito legal. Nossa, eu ia pirar muito ver uma ilha... Tá bom que o monstro tenha te comer, mas imagina, você tá lá caiaquizando assim e vê uma ilhona do seu lado, tipo aquela baleiona do Uma Avatar. baleiona, né? É. Tipo Nissin, né? A Praia da Baleia do Nissin Orfalha. Exatamente, cara. Daí tem o Gigante da Meia-Noite, que num pesqueiro surge esse gigante do nada, quando a galera tá pescando de madrugada, é um gigante. Ele começa a pescar, assim, ele tá com a cara encoberta, né? Como sempre, esses fantasmas tem cara encoberta. E daí ele pesca vários peixes grandes e vai embora. Daí depois ninguém consegue pescar mais depois dele. Só acaba os peixes. Que louco, ele é tipo fominha, assim. É, ele é tipo o pescador fantasma, o melhor do mundo, assim. O brabo. Bateu todos os recordes, cara. A casa dele é cheia de retrato carregando aqueles peixes grandão, peixe assim. Gigante fantasma. Isso. Né? Louisiana, Flórida, o cara já pescou em tudo que é lado. Tucunaré, né? Tá vendo? Isso total, cara. Daí tem o Homem dos Telhados. Esse homem seria um general fardado e armado que morava na abóbada, estrutura arquitetônica em formato curvado da fortaleza. Que é aquela fortaleza que eu falei? Colonial lá, que tem os canhões. Que legal. Ele aparecia nos telhados da Vila dos Remédios, Vila dos Remédios é a vilinha, nas noites escuras, pulando de um lado pro outro, arrastando espadas e assombrando muita gente. Isso aí do site de Fernando de Noronha. Que louco. Isso é um pouco Cara, Naruto, isso aí. Pulando em telhado. Não é muito massa? Eu vi um vídeo no Reddit de um cara que começou a ouvir coisa no telhado e foi lá ver. E tinha tipo uns olhos amarelos, assim, visto do telhado. Não em Fernando de Noronha. Ah, tá. E daí a galera falando que é coruja, falando que é outras coisas. Eu falei, nossa, que creepy. Eu vi isso ontem, por isso que isso na minha cabeça, cara. Coisa de telhado. É que assim, você vê o olho, pode ser um tanto de coisa, mas esse olho tava meio que numa silhueta, assim. Não, cara, era exatamente Entendeu? um ET. Era um Grey, olhando pra baixo. Eu tava ouvindo um relato de um cara do Hangar 18, que acho que a gente ainda não mencionou o Hangar 18 aqui, mas é ótimo pra quem gosta de ET. E teve um ouvinte que viu também um par de olhos olhando pra ele. E era um ET que a pele dele parecia feita de carvão e tinha 3 chifres na cabeça. E ele também tava no telhado, Ele falou protuberâncias, né? Mas O de Varginha tinha chifre também. Então, o cara disse que parece o de Varginha. E aí eu fiquei pensando nisso, meu. Falei, é mais um que aparece no telhado e que fica olhando as pessoas. Só não tinha espada, né? Mas... Que eles sobem no telhado, né, cara? Nossa, eles ficam espiando a gente, Será né? que é isso? Acho que sim. Por que isso no telhado? Não é bom lugar pra espiar. Só se eles caem, né? Os caras descem da nave e no telhado direto. Quem já jogou Assassin's Creed sabe que ficar no telhado é ótimo. Ninguém te vê e você vê todo mundo. Tem a pisadeira, você já ouviu falar da pisadeira? Não. Que é uma bruxa. Não. Depois eu te falo disso, então. Fica Boa. guardado pro próximo episódio. Pode ser. Cara, a pisadeira fica no telhado, sempre. E ela é daqui de São Paulo. Caralho. Vou falar da pisadeira depois. Tá, show. Mas, cara, é isso aí. Essas são algumas das lendas que tem lá. Mas a lenda principal que eu queria trazer, que é uma de semi-sereia. Eu não achei sereia. Que você sempre quis. Mas Gostei. é impossível achar difícil. sereia. Mas essa é quase uma sereia. Praticamente uma sereia. Ela só não é um peixe. Mas ela é praticamente uma sereia. E tá na ilha, né? Então, tudo certo. Que da hora. Alamoa. A assombração. Alamoa, que vem de Alemoa, que ela parece uma alemã. Os caras de Fernando de Noronha não sabem falar várias palavras. Porque Fernando de Noronha, na verdade, era Fernão de Loronha, que os caras trocaram o nome pra Fernando de Noronha com o tempo. Nossa, e a Alemoa virou Alamoa. Alamoa. Achei que ela era a irmã da Moana. Até então, parece. E ela mora numa ilha paradisíaca. É um nome meio indígena, assim, né? Parece. Mas é disso, é de alemã. Ela ia se dar bem com a Moana, ia ser legal. Ela é uma mulher maravilhosa, loira, com cabelos, que ela fica pelada na chuva, quando sempre tem tempestade nas noites de sexta-feira, dançando na praia, perto do Morro do Pico. O Morro do Pico tem 232 metros, eu decorei. E ela supostamente mora nesse lugar, que é tipo o lugar mais alto que tem na ilha, né? A ilha é vulcânica, tudo lá é tipo a pontinha de um vulcão que fica no Atlântico, saca? Caraca. Que é isso que é o arquipélago. Daí ela
seduz os homens da praia, que tem o nome dela, praia de Alamoa. Aliás, tem muita coisa com o nome dela lá, de tão famoso que é essa lenda. Tem restaurante, tem pousada. Olha que legal. É muito massa, cara. Tem restaurante da cigana também, da cigana do Cajueiro. Que bacana. Eles ficam colocando os nomes das coisas. Igual o Vancouver, lendas. Que tem o quadro da Lady in Red lá. Eles colocaram o quadro da Pearl também, né? As pessoas pegam a lenda urbana e vestem, né? Vestem pra fazer marketing, veste pra... então... Né? Às vezes a pessoa também deve ter alguma história pra contar sobre isso, né? É legal, é interessante, atrai turista. Agora, quando eu for pra Fernando de Noronha, eu vou dar uma olhada na Lamoa. Não numa sexta-feira, não num dia de chuva. Provavelmente num belo de um sol e é isso aí. E daí ela seduz os caras e daí traz eles pra caverna dela, que fica no Morro do Pico, numa caverna secreta. Daí ela se transforma num esqueleto gigante. E daí ou ela empurra eles do Morro do Pico e eles se estatelam na pedra lá embaixo, ou ela devora eles, depende do que é. Tem uns caras que falam que ela era a rainha de um reino encantado, que era Fernando de Noronha, antes da chegada dos portugueses, mas fica aí a questão. Daí eu vou ler a passagem do livro, chama Fernando de Noronha, Lendas e Fatos Históricos, de Marieta Lins. Boa. Só pra gente seguir, e daí eu vou comentando as coisas. Porque ela escreve muito bem. E ela, é perfeitamente bem descrita a lenda. Saca só. Uma luz estranha de tom lívido, ET, iluminou a torre crônica que ficava em frente à guarda da sentinela, né? Ou seja, tinha os guardinhas lá da prisão. E com olhos arregalados e a boca seca, o jovem soldado e sonolento fazia guarda naquela noite de sexta-feira e encarava a fantástica visão. Ou seja, o cara viu as luzes, todo mundo fala que tem luz lá também. Ufologia total, cara. Luz que sobe e desce, luz branca, mãe do ouro, né? A gente, mais uma vez, tenta fugir da ufologia, né? Estamos aqui falando de sereia, capengando pra ufologia. Porque se você falar que é sereia, eu não vou acreditar, mas falar que é um ET, que os caras confundem como sereia, por causa chega um monte de navegador lá, conhece a lenda da sereia, vê um negócio e acha que é uma sereia, né, cara? Mas tudo que aponta que é um ET nórdico aqui, pra falar a real. Verdade, não tinha pensado por esse lado. Ela é loirona, bonitona, né? É que todo mundo fala dos nórdicos, né? Tinha carona de alemão, pessoal da época, né? Olho azul, falam do olho azul dela. Pessoal da época da Maria Sintra ali, eles descreviam os nórdicos como alemães, né? Eles sempre diziam, ela era meio alemãzinha, porque quando a pessoa era loirinha, branquinha. Exatamente. Até hoje, né? Se falar com seu avô, sua avó vai falar, ele é meio alemãozinho, vai lembrar disso aí. E aí faz sentido, cara, ser um nórdico. Que loucura. Eu acho, cara, na minha opinião. E tô puxando outra coisa aqui. A Zurka não cria fenômeno meteorológico? A Zurka é um negócio, né, que tem de um caso. Que caso que é, você sabe? Eu não sei. E daí os caras estavam procurando esse negócio que supostamente mexe com o tempo, né? E tem vários casos ufológicos que é durante tempestades. Tem um outro também que o ET falou com o cara, onde é que tá a minha Zurka? Daí que surgiu, né? E se você for parar pra pensar, se ela aparece dançando na chuva, se ela não tem uma Zurka ali. Então, exatamente. Por que eles colocam essa coisa de tempestade, né, cara? Dentro da lenda. Todo mundo fala disso, da tempestade e de sexta-feira. Esquisito. A simbologia da tempestade é que ela representa sempre uma mudança, né? Meio dark, né? Uma mudança grave, né? Nunca é uma... Não necessariamente... Porque a mudança, ela sempre passa por uma transformação difícil, né? Nos filmes, na literatura. Sempre que a tempestade chega, vai vir uma dificuldade, né? O Piratas do Caribe 3 termina com os dois navios num redemoinho no meio de uma tempestade, porque se tivesse num dia ensolarado não seria tão impactante. Gera um impacto, né? Fora ainda mais para esses homens do mar, né? Que são navegantes, que se sofre uma tempestade lá, significa morte, né, cara? E muita superstição em volta da tempestade também, né? Total. Muitos mitos do Poseidon são relacionados a isso, a tempestade, a chuva no mar, se perder em alto mar, né? A tempestade, ela tem um valor simbólico muito grande para histórias, no imaginário das pessoas, né? Legal que tem uma meio que personificação dessa transformação, né? Dessa mudança. Sei lá, acho legal. Você imagina o Castelo da Bruxa, você não vai imaginar um dia ensolarado, né? Você vai imaginar tudo nublado, tudo
nuvens carregadas, né? Trovão. Saca só, continuando. À sua frente e a curta distância, envolvida em um aulo de luminosidade, uma mulher inteiramente nua iniciava um bailado erótico. Ela escreve bem. A pele era clara e translúcida. A loura cabeleira lhe atingia os joelhos. Ela lançava sacudindo os cabelos que ora envolviam, ora desvendavam bruscamente o seu corpo. Os olhos de um azul marinho, como as águas que cercavam a ilha, tinham uma mirada fixa como as de serpentes brilhando. Olha isso, cara. Ótimo, né? Serpente reptiliana agora. Não, eu tô... Muito boa escrita. Predador, né, cara? Serpente brilhando. O resto é tudo pra te seduzir e ao mesmo tempo os olhos, né? Que é a janela da alma. Dark, né, cara? Isso. Eu lembro da Melisandre quando ela seduzia os caras e o rubi no pescoço dela brilhava. No Game of Thrones. Total. Quando ela tá preparando uma magia, quando ela toma brilha, quando ela vermelho, toma né? o veneno. Naquela cena do livro, que eu não quero dar spoiler, mas enfim, é incrível. Game of Thrones recomendo. E o rubi brilha, né? Com essa coisa meio encantadora e ao mesmo tempo ameaçadora, né? Legal esse equilíbrio que a mulher fez aí na escrita. Interessante, né, cara? E isso aqui ela compilou, né, de vários. Isso é uma narrativa, né, que provavelmente ela inventou como exemplo da lenda pra falar. Mas daí, ó, toda a fortaleza estava em silêncio, uma noite escura de nuvens carregadas e ameaçadoras, que é Castelo da Bruxa. O mar lá embaixo, na baía de Santo Antônio, apresentava fluorescência inusitada. Quando o relâmpago clareava o gigantesco vulto do pico, né, que é o Morro do Pico, surgiu a paisagem como uma sentinela vigiando a ilha. Tipo, o morro também é a sentinela, como se fosse o guardinha. A massa de pedra vulcânica tinha um ar de mistério e tragédia, que durante séculos envolvia o arquipélago. A sentinela tremia de medo e fremia de desejo, atraído pelo feitiço da dança e dominado pela necessidade de mulher que avassala os homens que habitam Fernando de Noronha. Bravo, né, cara? Essa coisa da sedução também é muito clássico, né, cara? Do Yara, o Boto Cor-de-Rosa, né? Ted Bundy, né? Imagina tomar um chá com essa mulher aí da escrita. Como deve ter umas histórias legais. Imagina ela aqui no Só na Névoa. Total, isso é muito massa. Imagina trazer ela aqui pra contar uma história dessa. Eu acho que ela infelizmente morreu alguns anos atrás, essa historiadora. Uma historiadora famosa de Fernando de Noronha. Mas cara. E a sedução, né, cara? De caça. Não deixa de ser uma sereia, né? É o modus operandi da sereia. Exatamente a sereia. Ela vai seduzir. Ela não é um peixe. Vai deixar o cara louco de desejo, né? E daí vai lá e aí vai dar o bote. É uma sereia. Traz pro seu lar, né? E dá o bote, né, cara? Exatamente a sereia. É uma sereia barra ET. Barra assombração. Aliás, tem um conto chamado A Sereia de um autor que eu gosto muito, que é. Quem será? Tipo isso. É um ótimo conto. Vamos lá, continuando. A Lamoa, como era chamada o fantasma, há muitos anos assombrava as noites tempestuosas de sexta-feira. Loira e nua, com fluorescência e maldade nos olhos, surgia na frente do jovem como a encarnação do desejo sexual do sonho erótico desses homens e mulheres. Ela os fascinava. Olha isso como parece coisa de ufologia, daquela hipnose de extraterrestre que prende a pessoa e a pessoa não consegue sair. Isso aqui é só. Ela os fascinava, levava-os ao pico, grande palácio de pedra, com sua porta secreta, e quando a vítima frentemente ia abraçá-la, a linda e sedutora mulher se transformava em um esqueleto de orbas faiscantes, apavorando os homens que se jogavam no oceano ou se despedaçavam nos recifes. Sexta-feira é igual a bruxa, né? Falando disso. Agora fica bem ufologia, saca só. De repente, o apelo se torna tão forte que ele, pobre mortal, carente e ansioso, vai lentamente caminhando na direção da fascinante figura. Ela recua e ele avança, sua luz o envolve. Suas mãos longas e pálidas se estendem em último chamamento e acontece o inevitável abraço. Gelado e aterrorizador contato que silencia o apaixonado. Nesse instante, o clarão de um raio ilumina a fortaleza e o encanto se esvai. Olha isso. Não parece ser coisa de ufologia? Tipo, braço longo, a pele branca, o magnetismo, o hipnotizante, a coisa do cara querer e não querer ao mesmo tempo, dele ficar preso.
Eu acho que isso pra mim tá mais ligado a uma fantasia, uma magia. Então, pode ser tudo a questão da atração sexual. É porque eu não né, descarto nenhum dos dois, sabe? Eu não descarto nenhum dos dois. Eu assim, ainda acho que é uma lenda, que tem muita coisa do imaginário, mas eu acho que ainda assim tem coisa que, sei lá, não tá no mesmo balaio que ufologia, assim. O que não tá no balaio da ufologia? Acho que esse lance pra mim parece muito mais uma sereia do que um alien. Então. Toda essa atração, toda essa sedução. Eu tenho uma visão do alien, do ET, que é um pouco mais fria, eu acho. É a minha visão. Eu não acho que ia ter essa... Acho que a sedução vem mais do controle, não do corpo, Então, tem aquele caso do Vilas Boas, que ele é preso, né? Ele é hipnotizado por uma semi-grey e ela tem toda essa hipnose de sereia também. Então, ele fica preso pelo cheiro dela, ele fica congelado, daí também enrola, né? Só que com eles rola de verdade. Aqui não rola, aqui você é só dominado. Você vira papá. Exatamente, cara. E a ufologia tem os casos de morte também, né, cara? Ilha dos Caranguejos. E aí quando cai o raio, a pessoa some? Não, será que... Ela quis dizer um clarão. Assim, o clarão, por causa desculpa, que é os clarões da visualizando tempestade, assim. Tipo, das coisas aparecendo, assim, como... Eu imagino ela dançando e os raios de flash, assim, surgindo, tipo, umas fotografias do corpo dela, os cabelos voando, é isso que eu imagino. Nossa, eu imagino muito uma sereia, acho um pouco fantástico, assim, sabe, no sentido de mágico. É muito bacana. É muito antigo, né, cara, o mito da sereia, né, é por causa dessa coisa do isolamento. Tem algum mito grego que tem sereia, né? Que é daí de onde surgiu, que os caras se amarram no poste do barco pra não se lançar no mar. Isso. É Teseu? É alguma coisa assim. Odisseu. Exatamente. É a Odisseia dele. Ele se amarra, eles colocam cera de abelha no ouvido pra não ouvir o canto, e ele é o único que ouve, mas ele fica amarrado pra não pular. Ele foi o único a sobreviver a um canto de sereia. É isso que eu acho, entendeu? Eu acho que esse imaginário todo é muito vivo, sabe? Eu acho que a gente tá aqui falando de lobisomem, de vampiro. Eu acho que tem espaço pra tudo isso, sabe? De algum jeito. Pra tudo isso acontecer. E acho que a gente hoje perde muito contato com isso, né? Porque a gente vive nos nossos burgos, nas nossas cidades, e a gente não sai muito lá fora, né? Tanto que esses casos de lobisomem, tudo no meio do mato, né, cara? A gente tá salvo dentro da vila, né? E as coisas acontecem na floresta amaldiçoada do lado da vila. E a gente com certeza acontece menos, né? Da cidade, né, cara? Tipo, no imaginário a gente tá dentro da civilização, a gente já não tá mais fora, no desconhecido, que é onde ocorre a aventura. Exatamente. Onde ocorre o mistério. No imaginário e na realidade, eu acho, cara. É interessante tentar chegar profundamente, tipo, na fonte primária de onde começou a lenda, pra saber se foi realmente algum caso que tem a ver, né, cara? Ou se foi algo que foi criado aos poucos, de uma mistureba de várias outras lendas que criam esse negócio. A coisa da luz é real, tem tipo luzes ufológicas lá. E cara, montanha, né? Montanha e água. Ufologia. Eu vou trazer o meu relato hoje tem um tequinho de luz também. Tem um tequinho de luz também? Cara, é o que mais tem, né, cara? Vai saber o que é, se é anjo, se é espírito, se é ET. O que pode ser? E se é a gente do futuro. Cara, eu fico refletindo essa mesma coisa que você, de tipo... Essa lenda surgiu de algum lugar, mas o que teve pra isso surgir? Teve mesmo uma moça, teve um negócio que pareceu ser, foi aumentado ao longo do tempo, mas eu acho que assim, a certeza que a gente pode ter é que alguma coisa estranha teve. Então. Né? E, pra tipo, isso ir crescendo e chegar hoje e virar nome de restaurante em Fernando de Noronha, sabe? Alguma coisa aconteceu. Pra ser tão forte, né, na psique da galera, que marca a ilha e vira nome de coisa, é muito importante, né, cara? Os detalhes dos mitos, eles são importantes pra gente perceber, tipo, talvez chegar mais perto dessa história original, que nem o vampiro da semana passada, tipo, a coisa da estaca de madeira. É muito aleatório pra surgir do nada, né, numa lenda. De onde surgiu esse detalhe? De onde surgiu que ela é loira e olhos azuis? Né? Por quê? Por que ela é uma alemã? Por quê? Né? Verdade. Por que ela não é tipo uma índia? Por que ela não é, sei lá, portuguesa? Por que ela é alemã, né, mano?
Por que ela tem essas características tão únicas, né? Braço comprido. Então. E dança na chuva, né? Esse bailado de chuva é bruxa, né, cara? É uma coisa de bruxa, é uma coisa de, tipo, um evento pagão, tipo, um ritual pagão de sexualidade, né, cara? Tem um filme recente chamado A Bruxa, já assistiu? Já, muito bom. Com aquela atriz que todo mundo adora. Anya Taylor-Joy. Isso, ótima atriz. E tem uma cena disso, né? O filme inteiro ela lidando com uma... Que é um filme maravilhoso, assim. É o terror que ele te assusta sem mostrar nada. É psicológico, né? É muito difícil você fazer um terror bom desses, cara. E A Bruxa é um filme, muito, muito aterrorizante. Muito aterrorizante. E ele mexe muito com essa dança, com esse ritual, né? Eu não sabia nada disso. Até eu ver o filme, até eu assistir... Tem uma série chamada Outlander também, que as mulheres dançam, porque elas são meio druidas e tal. E eu nunca tinha me tocado como isso tá ligado, assim, a esse mito da bruxa, né? Não só ao paganismo, mas assim, é um negócio que é meio... Elas fazem na natureza, né? Elas fazem sem roupa e tudo mais. É tudo isso ligado com uma energia da natureza, né? Podendo ser bom ou ruim. A dança é uma coisa meio da natureza, no sentido, tipo, de dança do acasalamento, né, cara? Pode ser muito atrás, assim, da nossa evolução, de onde surgiu essa coisa da dança. Tá em todo lugar, cara. Você pega o funk, você pega as tribos indígenas, dança do ventre. É tudo uma questão de sedução, usando o corpo para você se mostrar e atrair o melhor parceiro, né, cara? E as tribos indígenas que dançam para afastar espírito, para ter uma boa colheita. E aí é uma dança que eles fazem em grupo, não é necessariamente de sedução, assim, né? Ou chamar a chuva. Isso, a dança, isso pode que você falou. Mágica, né? Exatamente, ela é muito... Ritualística. Exatamente, muito ritualística, é uma maneira de... realmente, eu não saberia dizer com precisão, mas você liberar um lado mais animalesco pra conversar com a natureza, pra ela conversar com você de volta, sabe? Tipo, dançar pra fazer a chuva. Vou deixar o meu lado animalesco, dançar pra afastar espírito, sabe? Eles dizem que a dança e bater no tambor e as máscaras é pra afastar espírito ruim, né? Acho que é uma maneira do ser humano se expressar ao longo do tempo, né? E é uma expressão que você tá mais próximo do corpo, assim. Você não tá próximo da sua cabeça. Se você tiver na sua cabeça, você não dança bem. É um jeito de você se soltar, é um jeito de você parar com as suas próprias noias e começar a, tipo... simplesmente se soltar, andar, né? Se mexer. Quando a gente tá no nosso corpo, quando a gente tá fazendo esporte, a gente não tá deprimido, ansioso, nas nossas próprias noias. É um jeito de a gente se fixar e... chacoalhar o esqueleto. Saudável, né, cara? E é isso aí. Atualmente, né, como as lendas evoluem, surgiu a Mulher de Branco lá, Fernando de Noronha. Isso tem caso atual, de gente que carro, porque tem poucos carros lá, porque é uma ilhinha, que os caras pegam carona, essa mulher de branco pega carona na madrugada com os caras, os motoristas homens, e daí elas estão no meio do caminho e elas desaparecem. O cara olha pra trás e ela sumiu dentro do carro. Nossa. Que é a evolução dessa lenda, da Lamoa. Que arrepio. É isso, cara. Essa é a história da Lamoa. A Lamoa. Incrível, né? Muito bom. É o máximo que eu achei de sereia específica. Assim. É muito difícil achar sereia e acho que você chegou muito, muito, muito perto. Parabéns. Tem a coisa do boto cor-de-rosa, que geralmente sereia, dessa coisa da sedução perigosa, é feminina, né? No meu imaginário. Mas o boto cor-de-rosa é o contrário, é uma sedução masculina. Mas é exatamente a mesma coisa, né? É a sereia masculina. Caraca, mano. Eu tava louco pra ouvir um conto de sereia. Massa, né? Eu procurei muito pro primeiro episódio, mas não fiquei feliz. Parabéns, eu procurei obrigado. por muito tempo pra achar isso aí. Não é? É muito difícil. Porque é fácil de você meio refutar, assim. Tem muita coisa de sereia que é tipo, achamos uns artefatos aqui. Não tem uma história, né? Teve um documentário do History que era sobre sereia, que pegou muita gente, só que era tudo meio fake, assim. Que era sobre essa coisa que achavam coisa na barriga dos tubarões. Eu fui atrás disso aí, era fake. Tem um monte de vídeo, né? Na internet de sereia fake. Olha ali as pedras. E daí parece um bicho de CGI feio e mal feito. Daí ele sai correndo assim. Será que é verdade esse vídeo da sereia? Difícil acreditar. É interessante que tem muitas culturas que tem sereia. Tem sereia aqui na América do Sul. Os caras tinham coisa de sereia. Grécia tinha sereia. É um híbrido famoso, né? O homem com o peixe. Nossa, cara, eu queria ter um conto de sereia
meio moderno, assim, pra poder trazer. Porque você vê os vídeos, putz, meu... Fraco, né? Fraco. Não, mas tem uns que são muito bons. Tem uns que você fala, meu... Que legal, porque Só- não ondula igual peixe, você vê o tamanho. É bom, só que é tão bom que é ruim, né? É bom, Na verdade, assim, tipo, é tão bom, você quer acreditar, mas é só isso que tem. É 5, 10 segundos de vídeo, não tem um relato, não tem mais nada, assim. É difícil, cara. É bem difícil. Beleza, então vamos pro seu aí. Show. Show. Vamos pro nosso. E pra quem quiser acompanhar a gente, tem as nossas mídias sociais, o Instagram, o TikTok e o Apoia-se. Você digita Só na Neva Podcast, tudo junto. E lá você pode mandar o seu relato, pode participar, quem sabe, do programa. E com R$10 ajuda a gente a crescer, né? O Clube da Névoa te dá acesso ao nosso Telegram, onde a gente vai bater aquele papo, trocar aqueles memes. Isso. E no Clube da Névoa Extra, a gente vai disponibilizar uns mini episódios, né? Falar de cultura pop, falar de arte, falar do que a gente quiser. Tudo que você quer ouvir um pouquinho mais aqui do Só na Neva, mas no episódio mais curtinho pra quem tá no Clube da Névoa Extra. Quem quiser saber mais, é só clicar aí no link da descrição. Vamos lá. Esse caso aqui, esse caso foi o que meio me fez me interessar por tudo que é essa coisa de sobrenatural inexplicado. Eu vi a primeira vez dele na faculdade, aí foi aí que eu comecei a ouvir coisa de ET e tal, pesquisar, e naquela época a gente não tinha podcast das coisas. A gente não tinha um lugar que a gente ia atrás e ouvia tudo, né? Você ia mais ou menos pesquisar e era isso. Esse é um dos motivos pelo qual eu acho esse caso muito, muito, muito interessante, mas ele é bastante perturbador e bastante, eu acho triste, assim, desesperador a história. E eu acho que aquele aviso que a gente deixa no começo de conteúdo perturbador será mencionado, ele é bem real aqui nessa história. Então, assim, eu já vou entrar no caso, só fazendo algumas considerações. Eu vou evitar dar um pouco a minha opinião sobre o que eu acho que é, porque eu acho que o ouvinte, e eu acho que você também, vai escutar, vai formular mais ou menos a teoria que eu acho que é e que os fãs de sobrenatural meio que acho que vão entrar num consenso. Vamos falar que é o Saci. Tipo... Você acha que eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa nada a ver. Não. Vai ser o... É um duende, cara. Crepúsculo 4, o inimigo agora é outro. Vamos lá. 1959, antiga União Soviética. Vamos pegar o New Airlines e vamos de tapão pra Rússia. Direto pra Guerra Fria, né, cara? Isso. 10 pessoas foram fazer uma expedição pra uma montanha. Eles queriam chegar em Oroshenko. O grupo queria alcançar um lugar chamado Ortotem. Era uma montanha no Montes Urais. Montes Urais, na Rússia. E o nome desse lugar, hoje ele é conhecido como Dyatlov Pass. Passo Dyatlov. E mais ou menos para explicar, o que é o passo? É quando meio que uma cadeia de montanhas se junta. Mais ou menos isso. Tem uma cadeia de montanhas e daí um outro relevo vem junta e forma um passo. Entendi. É tipo a crista da onda, 2 ondas batem, daí tem uma onda maior. É isso aí. Entendi. E esse grupo de estudantes estava querendo chegar em Ortotem e eles foram fazer uma expedição no auge do inverno. Todos eles já tinham experiência em esquiar. Eles tinham um instrutor de esquiar na neve. Parece que tinha 3 engenheiros e o resto era estudante. Mas todos tinham experiência e um deles ia tirar mestrado em esqui. Caraca. Nem sabia que existia uma coisa Mestrado dessa. em esqui? Mestrado Só em esqui. Na Rússia, né? Só na... nos lugares assim, no Brasil não vai ter nunca. Então. Aí eu vou dar mais ou menos o nome das pessoas que estavam, pra gente tentar guardar, porque acontece uma coisa diferente com cada um, é importante saber. Quantos caras eram? São 10. 10. Vamos lá. É o Igor Dyatlov, que é o líder. O Yuri Doroshenko. Vou chamar a maioria pelo primeiro nome para o pessoal não se perder. Tem o Alexander Kolevatov e o outro Alexander Zolotaryov. Rustem Slobodin, Georgi Krivonichenko, Nikolai Thibault, Yuri Yudin e aí as 2 meninas, a Zinaida Koromogova e a Lyudmila Dubinina. Nossa, tinha menina, não sabia. Tinham 2 meninas e 8 caras. Que bad. E aí eles foram e
partiram para a expedição. Tem toda aquela história, eles pegaram um ônibus e tal, fizeram um baita trajeto e foram lá acampar. Eles foram subindo a montanha e eles queriam montar acampamento no vilarejo de Visay. E acho que eles chegaram a montar esse acampamento, e a data prevista para o retorno deles era 11 de fevereiro. Eles estavam em 31 de janeiro, se eu não me engano. E aí eles estavam subindo a montanha se chama Cucotzicau. Eu acho que eu tô falando certo. E o nome ali das montanhas e das regiões é dado pelo povo Mansi, que é tipo uma tribo indígena que vive por lá. Os nativos da região. Isso. E aí a ideia deles era subir a montanha Cucotzicau, que significa simplesmente Montanha dos Mortos. Sério? Sério. Putz. Por esse povo. E aí eles estavam subindo a montanha, passaram por esse vilarejo de Visay e foram encontrando algumas pessoas do povoado que foram falando pra eles, não vai, não sobe lá, a gente chama de Montanha dos Mortos. Eles têm um outro nome pra esse passe que significa basicamente não vá lá. Nossa. Eu vou achar o nome aqui nas minhas notas e a gente vai chegar lá. E eles falando assim pra eles que, teve um grupo de 9 caçadores que foi e eles não voltaram. A gente encontrou eles mortos como se estivessem dormindo, assim, deitados dormindo, e não encontramos mais eles. E os caras foram prosseguindo. Ao longo do caminho eles foram tirando fotos. Tem essas fotos na internet, eu vou separar algumas pra gente pôr no Instagram. E ao longo do caminho eles foram tirando foto, foram gravando algumas coisas. Levaram, acho que 4 câmeras. Pausa para as notas. Aqui você pode pôr musiquinha de elevador. Colocar aqueles carregando de internet. Cara, tem muita informação e eu preciso mesmo consultar as notas. Tem uma coisa muito interessante que você vai adorar sobre isso. A 4ª temporada do True Detective vai ser baseada nisso aí. Sério. Pirei. Sério. Pirei. Vai ser muito maneiro. Voltando, eles tinham 6 rolos de filme e 2 diários que eles levaram com ele. E aí o diário é importante porque, além deles filmarem, eles vão pondo, na hora tal a gente passou o vilarejo tal. Aqui a gente deixou não sei o que lá. Então eles estavam chegando, foram escalando, eles chegaram num muro, num paredão do BBB. Isso, eles estavam andando ao longo da montanha e eles deram de cara com um paredão que eles não iam conseguir avançar. Então eles decidiram fazer acampamento bem onde eles estavam. Só que começou a nevar. E com essa nevasca, eles meio que foram andando e eles se perderam. Era para eles irem para norte e eles acabaram indo para oeste. Antes deles chegarem e darem de cara com esse paredão, eles deixaram alguns suprimentos em um ponto da floresta para na volta eles pegarem as coisas, né? Para eles não irem carregando um monte de comida, um monte de equipamento, um monte de esqui. Eles deixavam num ponto da floresta para na volta eles pegarem tudo e descerem. Então deixaram isso... Uma base. Isso, tipo um checkpoint. Cara, parênteses, a nevasca é a tempestade da neve, né? Que a gente tava falando da tempestade. Né? Olha só. Né? É a mesma vibe. Esse episódio podia chamar Só na Tempestade. E aí, eles estavam escalando a montanha, estavam chegando. Um dos integrantes do grupo, eles eram em 10, né? O Yuri e o Jin, um dos Yuri, ficou ruim das costas, ele tinha alguns problemas cardíacos, ele voltou. E não continuou a escalada, ele voltou pro vilarejo. Ok. Nisso o grupo foi lá, montou o acampamento e foram gravando as coisas, tirando foto, fazendo relatório, né? Esperando a nevasca passar. Aqui, ó. Eu falei que eu ia achar nas minhas notas o nome da montanha. Colatzicau significa não vá lá. A região que eles estavam. E aí eles foram pegos por uma nevasca e montaram acampamento. Beleza. Aqui que o negócio começa a complicar. Até aí tudo bem. Até aí tava tranquilo. Passei no parque, né? Menos 35 graus, o outro com dor nas costas voltou. Mas é o que eles queriam, né? Estamos indo em direção a um lugar que chama Montanha da Morte e passando pelo Não Vá Lá. Então tá tudo suave. Tudo certo. Agora que a cobra vai fumar. Aconteceu algum incidente. Eu vou tentar contar em ordem cronológica. Porque na verdade isso tudo foi adquirido depois.
Mas eu gosto de montar em ordem cronológica pra gente formar uma história. Então, o que aconteceu? Algum evento aconteceu naquela noite, perto das 9h30, em que todas as pessoas, eles estavam na barraca, tava aquela nevasca, né, noite, frio e tal. As pessoas começaram a rasgar a barraca de dentro pra fora pra sair da barraca. Por algum motivo desconhecido. Eles se separaram em grupos de 3 e alguns saíram sem roupa nenhuma. Tá. A maioria deles saiu descalço. Nossa, que desespero, né? Sair sem roupa na neve. Os caras estavam desesperados. E a nevasca pegando. E as pegadas que encontraram, alguns pés estavam calçados, outros não. Tinha gente com calçado, tinha gente com roupa enrolada no pé e teve gente que saiu pelada. Eles geralmente saíram no desespero, né? Se separaram num grupo de 3. O primeiro grupo se encontrou a 500 metros mais para baixo da barraca, descendo a montanha. Os 2 primeiros que chegaram lá foi o George e o Yuri que sobrou. Eles se encontraram lá e eles estavam sem roupa, acho eu. Eles foram encontrados sem roupa depois. E aí o que acontece? Como devia estar muito frio, eles começaram a quebrar galho da árvore para montar uma fogueira. Tá. Só que eles não estavam conseguindo quebrar o galho, porque eles provavelmente não estavam com a mão, com força com suficiente, mobilidade né? na mão, né? O frio né? deixa tudo muito Fora que dormente. deve estar dura a árvore, né? Também. Congelada. Também. O que acontece? Encontraram nos galhos da árvore restos de pele e de carne nos galhos. Tipo deles? Eles estavam tão desesperados para quebrar o galho que Eles estavam se arrancando no pedaço, caramba. Só pra fazer gelo, né, cara? Pra fazer para fogo. tentar fazer fogo. Nossa, que Dilaceraram a mão nessa tentativa. E provavelmente eles não conseguiram sobreviver até os outros grupos chegarem. O corpo do Yuri e do George foi encontrado com ramos por cima, provavelmente algum tipo de enterro. Eles tentaram fazer algum enterro. E aí, esse local em que eles encontraram essa árvore tinha restos de uma fogueira, tinha alguns galhos, alguns gravetos. Deles? Ou já tava... Então, não sei dizer, mas eu imagino que era deles, né? Porque eu não sei se eles conseguiram. não sei se tinha muita gente lá. Porque o que acontece? O pessoal cronometrou que houveram 2 eventos. Às 9h30 eles saíram da barraca e lá para 1h30, 2 eles fizeram outro movimento. Eles foram para outro lado. E eu acho que dessas 9h30 até 11h30 eles fizeram uma fogueira ali na floresta. Pra se esquentar. E aí provavelmente quem tava sem roupa pegou a roupa do Yuri e do George pra se esquentar, porque eles saíram realmente no corre, eles não tinham nem sapato. Imagina o que deve... Porque assim, o que aconteceu pra você rasgar a sua barraca? Por que você não saiu pela frente? Por que você não abriu a Você não barraca? abre o zíper e vaza? Que estranho, cara. Tipo, eu tava bem... Era alguma coisa que tava na frente da barraca que eles queriam sair pelo lado, pra não ir pela frente. Que estranho. Mas as Não faz 3 sentido barracas, isso. Não faz sentido todas isso. as barracas, Não faz sentido. o que tá mano. bloqueando todas as barracas ao mesmo tempo? Que coisa estranha. Na hora eu pensei, nevasca, mas o pessoal disse que, além deles todos serem especialistas, o Igor Dyatlov, ele é o que ia tirar o mestrado. Ele não ia se acampar num lugar com chance de avalanche, entendeu? Em nevasca. Né? Porque a avalanche a galera ia tentar sair correndo, porque você ouve ela, né? Ela faz muito barulho na distância. Então. Sair correndo na hora. Pelado mesmo. Pode ser uma boa Mas por teoria. que não abrir a porta? Porque não abrir, né? É. E aí, bom... O Yuri... E não teve avalanche, né? Não tem. Não teve avalanche. Tava lá, a barraca, ela ia estar soterrada. Exatamente. Não, e a avalanche tem uma baita força, ia levar a barraca, não é sobre a barraca, as árvores em volta, os galhos todos iam ser quebrados e levados. Então não teve. E aí o que acontece? Teve esse evento até as 9h30, por algum motivo todo mundo fugiu, rasgou a barraca de dentro pra fora de tamanho desespero e foi pra árvore. Um grupo saiu da árvore, saiu da floresta. É o grupo do Igor Dyatlov, tava o Igor, o líder, o Rusten e uma mina chamada Zenaida, Tá. a moça. E os 3 saíram dali do grupinho da floresta e foram voltando pra barraca. Os 3 voltaram o melhor que eles podiam, e aí o primeiro corpo que eles encontraram foi do Igor.
Ele tava virado de barriga pra cima. E ele tava carregando um ramo na mão. Ah, tá. Não Ou pra sei fazer se- fogo ou pra Ou pra acumular, né? enxergar. Ah, E pra ele- enxergar. Eu imagino que mais pra enxergar, porque menos 35 não tem fogo que vai esquentar, eu acho. Seu olho congela também. Que horror, velho. Suor congela. É, O suor congela. total. Ele foi encontrado com um ramo numa mão e a outra mão protegendo o rosto, cobrindo os olhos. O outro, chegando um pouquinho mais, voltando um pouquinho mais pro acampamento, Rusten, ele foi encontrado perto da barraca e ele estava virado com o rosto para baixo. E ele estava com uma fratura de 17 centímetros na parte de trás do crânio. Uma fratura, tipo, um cortante, um perfurante, o que é? Um hematoma? Sabe o que é? Eu imagino que como eles encontraram os corpos um tempo depois, é uma rachadura no crânio. Ah, tá. Não uma profundidade. É um negócio que provavelmente deve vir, sei lá, da base. Sabe? Se você for. Corte. É isso? Será? Tipo, pode ser. Pode ser um corte. É Tá. que 17 centímetros é muita coisa, né? Muita meu? coisa, é um baita golpe. É uma baita porrada. Machado. É uma baita lá. porrada. E nisso eles encontraram um rastro de sangue que levava até a Zinaida, que era a que estava mais perto da barraca. Eles voltaram por algum motivo que ninguém sabe por quê. Provavelmente foram checar, né? Porque eles tinham algumas coisas na barraca. E um parênteses, o lugar que eles foram na floresta era onde eles tinham mais ou menos guardado as coisas deles. Era o checkpoint. Ou era perto do checkpoint, alguma Tá. coisa assim. O outro grupo, os 4 que restaram, era o Zolotarev, o Tibô, a Lyudmila e o Alexander. Eles sobraram e eles foram encontrados logo do lado ali da árvore em que eles estavam. Eles estavam num barranco de 4 metros de profundidade. E aqui a coisa complica mais. Se ainda não complicou, vai complicar mais. Certo? Eles estavam no Vale da Morte, passando por um lugar em que chama Não Vá Aqui. Fugiram da barraca sem roupa. Ser esquisito. Os amigos morreram e aqui a coisa vai complicar ainda mais. Os 4, quando eles encontraram, eles estavam todos com peças de roupa dos outros. Tá. Então, um casaco de uma moça, calça Você do falou, outro. pô, eles podiam estar roubados porque eles são pelados e pegou dos caras que já estão mortos. Exatamente. A teoria é que o pessoal foi morrendo e eles foram pegando um do outro. Tanto que quem foi encontrado com mais roupa foi a Lyudmila. Ah, menina. Ela é a que tava Já com mais roupa. frio, né? Uhum. Mas olha a coisa. O corpo deles foi encontrado com um tom alaranjado e os cabelos envelhecidos. Que estranho. E as roupas tinham um nível alto de radiação. Que estranho, cara. Na hora que falou radiação, eu falei, meu, Radiação é ufológico, né? pra mim é a única coisa que encaixa em tudo isso. Mas vamos lá. Mexeu com o cabelo. Será que mexeu com o DNA deles? Será que isso envelheceu, tirou a cor do cabelo? Eu acho que Será que o frio faz isso? Não. Todos os corpos estavam tão diferentes uns dos outros. Então, os corpos desses 4 estavam com... Mas dos outros, né? Dos primeiros. Não, os outros estavam mortos. Todos eles morreram, certo? Sim. São todos... Acharam todos os corpos diferentes por ali. Sim. Nossa, que estranho. Cara. Sim. E aí, um dos caras desses caras, ele tava com a costela quebrada do lado direito. O outro tava com o crânio esmagado. Todos estavam com a pele alaranjada e tinha radioatividade no corpo. Agora vem o fato curioso. Não tem nada que é radioativo lá, velho, pra isso acontecer. Os ferimentos que eles sofreram tinham cara de ferimento interno, como quando você sofre um acidente de carro. Se você tá muito rápido, você bate e quebra de dentro pra fora. Tipo combustão espontânea. Cara, Então, e os legistas analisavam que precisaria de uma força muito grande e de um impacto para isso acontecer. E um impacto meio interno, que é o da força G, né? Não de tipo uma porrada de algum bicho, mas uma queda. sei. Eles presumiram que fosse a queda do barranco, mas o barranco tinha 4 metros e estava cheio de neve. Então é bem duvidoso que tenha sido isso, Podia ser sabe? fofinho, né? E não teria acontecido com todos, né? Talvez um, mas não todos, né? Então, e o pessoal reforça que para você quebrar a caixa torácica de um ser humano adulto é muita força. Forte, cara. Muita força. Ela Pra é estar feita esmagado. pra proteger todos os órgãos. Tipo, ela evoluiu pra ser muito forte. Exatamente. E ela é flexível também. Ela expande com o pulmão.
Então ela é muito difícil de quebrar mesmo. Tipo, a galera não quebra fácil costela. Muita coisa difícil, mano. Pode até quebrar uma costela, trincar, mas tudo, Tudo, a caixa torácica. Complexo. esmagar, Coisa da radiação, ainda tô pensando nisso, cara. Muito estranho. muito estranho, muito estranho. Nenhuma explicação natural faz sentido isso. Então, eu acho que a história é essa. Eu acho que assim, essa é a história do passe do Dyatlov. Isso foi o que aconteceu com eles. Tem uma coisa muito estranha também. Muito estranha. A Lyudmila, que estava nesse grupo dos corpos com radiação, a cabeça dela foi encontrada puxada bem para trás, a boca escancarada, e ela estava sem língua, sem os olhos e sem o tecido interno da boca. Ah, tipo chupacabra, né? Tipo que leva pedaços. Então, mas só ela? Eu não sei. Ela estava sem a língua e sem o tecido interno da boca. É que me parece muito cirúrgico isso, entendeu? Você retirar a língua de uma pessoa. Então, o chupacabra tira coisas específicas. Ele tira a orelha, tira a língua, tira o olho. E só uma das coisas. Tipo, ele não tira um pedaço solto, assim. Esse ser mitológico que arranja amostras biológicas da terra. Esquisito, cara. Então é um caso muito esquisito. Isso foi o que aconteceu. Tem gente que diz que um dos outros que estava com a Lyudmila também estava sem olho. Pode ser que algum animal tenha feito isso, mas porque só o tecido interno da boca ainda. Como que um animal faz isso? Não é cirúrgico, né, cara? Ele tá despedaçado, comido como se fosse comido por um leão, sei lá, não uma coisa cirúrgica, né? Não um pedaço específico. Eu ainda deixo, tipo, ser uma série de coisas. Pode ser que algum animal tenha comido olho, língua, beleza. Mas e o tecido da boca? Mano, quando os animais... desses animais que comem corpo, que tem um nome específico, que eu esqueci o nome. Necrófagos? Nossa, exatamente, cara. Eles comem primeiro o tecido mole, né? Que é tipo, o olho. O olho, língua, direto no olho. essas coisas. Partes sexuais. Sim. Então, tipo, talvez. Mas ele não teria parado aí. Ele teria comido mais coisa. É o que eu acho. Ainda mais, tipo, não tem muita comida pra lá, né? Tipo, tudo que ele achar, ele ia guardar e ia continuar comendo. Eles devem ter demorado pra descobrir o corpo, porque, né? Tipo, primeiro eles sumiram, ele ficou vários dias fora, daí depois teve que mandar uma busca pra encontrar eles. Tipo, deve ter demorado. O bicho já teria comido muito mais. O que acontece é que a maioria, os corpos eles encontraram tudo meio que rápido. Era pra eles darem o sinal dia 12 de fevereiro, né? Que eles estavam subindo a montanha e voltando. Aí as famílias sempre esperam um pouco mais de tempo, porque demora, naquela época era telegrama, as famílias esperaram até dia 20 de fevereiro, e aí eles começaram a busca, e aí foi ao longo de março para eles procurarem, encontrarem algumas coisas. E o corpo desse pessoal que estava com radioatividade foi encontrado só em maio, quando começou a degelar. Tá, entendi. Então eles estavam bem danificados, soterrados, não sabem muito bem o que rolou com o corpo. Eu li também, eu fiz uma pesquisa, eu fui em vários lugares pra pesquisar esse negócio, porque eu acho que ele é um caso muito cheio de mistério. E detalhezinhos. Muitos detalhes, e eu acho que quanto mais detalhe a gente tiver, mais a gente consegue imaginar a história na nossa cabeça. Mas eles tinham, eu esqueci o nome, mas é uma mancha de quando o sangue coagula no corpo que morreu, tava em lados todo errados. Tipo, se você morre de barriga pra cima, o sangue vai coagular embaixo. Então era pra você ter essa mancha nas costas. Mas o corpo foi encontrado com as costas viradas pra cima. Então, assim... Morreu, depois virou. Alguém mexeu. Alguém mexeu. E já tava morto há algum tempo e alguém simplesmente virou. Porque eles não estavam, tipo... Acho que um ou outro tava comido por animais e tal, depois de um tempo. Mas alguém chegou lá e virou. Alguém chegou lá e mexeu. Alguma coisa, né? Então, as teorias, né? Vou falar das teorias. Tá, o que? Pé grande? Yeti, número 1. Eu sabia. Exatamente. Isso, cara. Yeti, número 1. Mas é isso que a teoria fala, Yeti. Né? Predador gigante, foi lá, mas ele não ia comer só isso. Tinha uma ele notinha. Ia comer só a língua de uma das minas. Ele ia comer um monte de coisa, velho. Então. E aí tinha uma notinha que eles tava escrito no acampamento, que eles deixaram no diário: nós conhecemos o verdadeiro Homem das Neves. E aí tem uma foto deles meio fingindo ser Homem das Neves. Tá bom. Aí não sei se é brincadeira, será? Deve ser, né? Será? Eles não iam estar zoando, eles iam estar... Eles estavam bem felizes nas fotos, eles estavam animados.
Parece que foi uma coisa repentina durante a noite, né? Que daí foi tão desesperador que daí fez essa cadeia de eventos acontecer aí. Mas, A segunda teoria é militares. Dizem que os militares estavam fazendo testes ali na União Soviética e tal, o que explica a radiação, que eles estavam testando mísseis que explodiam de longe e matavam com pressão. Era uma bomba só de pressão. Eu nunca ouvi falar disso, que estranho. Mas faz sentido. Faz algum sentido. Acho que explicaria talvez até a radiação. Eles estavam experimentando com um monte de bomba, né? Porque os Estados Unidos estourou em 45 a bomba nuclear, eles estão testando a deles. Provavelmente. E aí faz sentido, se você é militar, meio que espalhar um mito de jet, de 9 caçadores que morreram e tudo mais, né? Falar pro pessoal lá do vilarejo, não sei. A única coisa que eu sei da União Soviética de lenda, assim, é aquela coisa do Poço do Inferno. Você sabe disso? Não. Que os caras... É meio Stranger Things, não é? Não, mano, olha isso. Tinha uma viagem, tipo assim, eles tinham uma coisa da viagem pro espaço, né? Que é a corrida espacial, pra ver quem chega primeiro. Tinha corrida armamentícia, que é essa coisa das bombas. Só que também teve essa corrida pra fazer o buraco mais fundo, mano. Que os Estados Unidos... ninguém sabe disso. Os Estados Unidos tentou fazer um buraco super fundo, e daí os russos falaram, a gente faz um buraco mais fundo que o de vocês. E daí eles cavaram, tipo, 12 quilômetros, 13 quilômetros pra baixo, e daí eles começaram a ouvir umas vozes e uns barulhos estranhos, eles taparam, é tapado até hoje aí. Chama Poço do Inferno. Eles falam que eles ouviram as vozes do inferno. É a única lenda que eu conheço da Guerra Fria, mano. Mano, eu tô arrepiado. É real essa história. Tem foto desse poço aí. Eles ganharam, né? A descida. Tudo bem, pode ficar com essa vitória. Eu tô de boa. Maluco, cara. E aí tem essa teoria dos militares. Aí vamos pra terceira teoria, que eu acho que ela é muito plausível, mas todas elas não são mais também é duvidável, né, cara? Porque o que acontece? Eu falei pra você que ia ter luz no céu no meu conto, né? Tem uma foto que eles tiraram, a última foto que tem algumas luzes, assim, é o céu e umas luzes brancas no céu, foto em preto e branca, lógico, tudo borrado, fora de foco. O que explicaria a radiação também e a remoção cirúrgica dos órgãos. Mas teve gente ali na região, talvez não muito perto, mas que viu luzes, um outro grupo de escaladores, né, montanhistas, que viu luzes se aproximando da floresta na noite, e alguns picos de árvore estavam queimados. Eu acho que ainda pode ser o míssil hiperbárico lá dos militares. Pode ser os dois, você tem razão. Mas quando você... Cara, sabe o caso do óculos de chumbo? Sei. Muito parecido pra mim. Muito parecido. A gente só falou de caso ufológico de morte hoje. Da Ilha dos Caranguejos. Tirando o Vilas Boas lá, que tava de boas. A gente precisava trazer... Tava no Bem e Boas lá. Tava no Bem Boas. A gente precisava trazer ufologia, cara. A gente tava se segurando. Vamos trazer ufologia semana que vem. Um caso pesadão, assim. Vamos. Um full? Full ufologia. Não precisa ser full. Eu trago a pisadeira, você traz outra coisa. Coisa de ET. Tá bom. Eu já sei qual que eu vou trazer. Tá bom. Já tá até engatilhado. Episódio 6, né? Episódio 6. Ufologia, mano. Leonardo DiCaprio fazendo aquele meme dele. ET. Episódio 6. Vamos lá. E aí a terceira teoria é essa, de que podem ter sido alienígenas, porque ela é muito parecida com o óculos de chumbo. Teve um grupo de montanhistas que viu as luzes se aproximando à noite, topos de árvore queimado, e a última foto que eles têm registrada era dessas luzes. O Yeti pode ser um alienígena também, né, cara? Tem outro alienígena peludo, tem uns alienígenas peludos. Pode ser. E aí o que acontece? Algumas coisas curiosas. Um diário sumiu, eles não encontraram lugar nenhum, um dos diários. E dos 6, parece que 4 rolos de filme também sumiram. E aí eu tô pensando, os caras levaram uma baita equipamentada pra registrar tudo. Pode ter sumido, pode ter perdido, mas assim, perdeu muito. E você não filmaria se tivesse rolando? Será que os caras cobertaram? O exército acobertou, tirou as fotos e vão embora? Então, encontraram um óculos de militar
entre os pertences que não era de ninguém. Porque o que sobrou, o Yuri, ele voltou e reconheceu tudo e falou, esse óculos aqui eu não conheço. E aí viram que era de militar. É possível. Foi isso, provavelmente. E aí também rolam uns boatos. Eles mexeram nos corpos, né? Deram uma olhada. Esqueceram um óculos lá. Levaram uns negócios com o que tinha foto de ET, foto do Yeti, embora. Então... Cara, Homens de preto russos. Muita coisa foi revelada depois dos anos 90, com a queda da União Soviética. Mas assim, sobre o que é esse caso? Eu não sei, mistério. Eu acho muito parecido, eu pessoalmente acho muito parecido com óculos de chumbo, ainda mais quando fala da radiação. Se o pessoal não sabe do que a gente tá falando, manda um recado lá no Insta que a gente traz o caso do óculos de chumbo também, que é fenomenal. Eu adoro esse caso. Interessante. No Rio de Janeiro, né? Boa memória. Esse é o caso do Dyatlov Pass, é um caso bastante trágico, muito misterioso e... Onde quer que esses caras estejam, espero que a alma deles esteja descansando, porque foi um negócio muito desesperador que eles viveram. Cara. Hoje tem um monumento, tem um museu deles. Eles têm um monumento para honrar a memória de todos os montanhistas que se perdem na montanha. O passe ficou fechado por alguns anos também. Acho que agora ele tá aberto. É um esporte muito, cara... Mano, era uma escalada nível 3, que dizem que é a mais difícil que tem, então... Nossa. Negócio da morte lá. Não vem aqui. Não vem aqui, vamos? Vamos. Que pena, mano. É uma tragédia, cara. Ficou com dó dessas pessoas. Quando eu era mais novo, eu achava só maneiro essas histórias. Mas agora que eu tô um pouco mais velho, eu percebo que como é trágico, né, cara? Muitas lendas são tão trágicas e, tipo, quando chega perto, você imagina essas meninas que elas sofreram aí nos últimos momentos. Os caras correndo pelado. Não, e dilacerando a mão pra quebrar galho. Congelando. Sendo comido por bicho depois. E fato curioso, eles estavam em 9. Teve aqueles 9 caçadores que morreram antes. Teve um avião particular que caiu naquela região, também eram 9. E os 9 morreram. Então, às vezes, tudo isso teria sido impedido se o 10º que foi embora não tivesse ido embora. Nossa, não sei, cara, talvez. Mas muita gente fala que... só taca 9. De 9 grupos em 9. Tem essa coincidência. Tipo, e os Mansi, né? O pessoal dessa tribo diz que foi meio recente, assim. Foi tudo meio perto um do outro. Caraca, dark. Muito dark. Pesado. Beleza. Show de bola, cara. Show. Muito massa. Isso aí, galera. Segue nós no Instagram, né? Que a gente soltou uns reels lá que estourou, né, cara? Nossa, cara. Como famoso. Assustador. Também assustador. Também assustador, verdade. Muito assustador. Mas é ótimo, né? Ver a galera engajando, se divertindo e... a gente fica feliz com todo mundo que mandou coisa elogiando, gostando do episódio. A gente fica muito feliz. Tipo, dá uma motivação muito grande pra gente. Então a gente só tem a agradecer, viu? Isso. Então, muito obrigado. Semana que vem ET e pisadeira. Comentaram esse GIF lá no episódio. Comentaram, eu lembrei, genial. Verdade. Cara, muito legal. E eu só penso. Cara, eu acho que até aproveitar o momento, só penso que, tipo, mano, a gente tá fazendo companhia pras pessoas. Eu escuto outros podcasts enquanto tô trabalhando e limpando a casa. E é muito bom tá fazendo isso pra outras pessoas. E, cara, a gente quer convidar todo mundo a fazer parte, né? É isso aí. Quem tiver sugestão pode mandar pra gente. Quer alguma coisa que achou ruim, manda pra gente. A gente quer melhorar. E é isso aí. Então, até a próxima. Até semana que vem, galera. Até mais, povo.